que é a sabedoria hiperbórea, né? Então, nesse nosso encontro, a gente pretende fazê-lo de forma bem reflexiva, né? Muito mais reflexiva do que conceitual, para que a gente possa estar dando uma imersão dentro desse tema, porque dessa forma a gente fica mais próximo de intuir o que de fato é isso que nós estamos tratando, né? Então, nesse nosso encontro, nessa nossa conversa, né, a gente pretende estar tratando o que é a sabedoria hiperbórea, a quem ela se destina, como ela se apresenta e por quê. Então, são 4 perguntinhas básicas que vão estar aí, acredito eu, dando um norte bem interessante a respeito desse nosso tema e abrindo espaço para que essa minissérie possa estar complementando e ampliando essa percepção. Bem, dito isso, eu acredito que a primeira coisa que nós devemos buscar compreender é o que é hiperbórea, já que estamos tratando da sabedoria hiperbórea, né? Eu posso definir isso, né, que normalmente a gente busca conceito, né, a respeito do que é a sabedoria hiperbórea, né? A gente pode dizer, por exemplo, que é uma metafísica quântica, mas o que isso pode acrescentar para nós a respeito de além do que é conceito? Daí a importância de nós tentarmos fazer uma imersão nesse tema, né? Então, para que a gente possa fazer isso, a gente vai precisar usar da intuição, da imaginação e buscar, né, entender, né, sentir, né, que há um plano de expressão puramente espiritual, né? Onde lá se expressa, né, o espírito em sua natureza pura. Esse plano, na sabedoria hiperbórea, nós chamamos do plano incognoscível, ou do plano do incognoscível, né? É interessante essa imaginação para que a gente possa tentar intuir aquilo que não tem como nós definirmos, né? Já que ele é o próprio incognoscível, né? Mas quando eu começo a imaginar um plano de natureza espiritual, eu posso me aproximar dessa ideia, né? Então, esse plano espiritual, esse plano incognoscível, que se é impulsionado e sustentado pelo incognoscível, ele possui mundos de natureza espiritual e raças diversas de espíritos, que a gente pode chamar aqui de deuses, né? Dado aí a pureza espiritual que representam essas consciências, né? Então, nesse ponto, quando nós falamos de raças espirituais, a gente abre aí todo um cabedal de possibilidades, né? Que faz com que haja, né, diversos espíritos de natureza distintas nesse plano. Nesse plano há um mundo espiritual, que é chamado de hiperbórea. Esse mundo espiritual é a pátria dos espíritos hiperbóreos. Claro que não existe somente esse mundo, penso eu, mas esse mundo é o protagonista de nosso tema de hoje, ou um dos protagonistas do nosso tema de hoje, o principal protagonista desse tema. Porque o que a gente vai estar intuindo tem tudo a ver com essa questão. Porém, que para essa história, digamos assim, há necessidade de trazermos uma outra divindade, um outro ser espiritual, né, que nós vamos entender como sendo um cosmocrator, um demiurgo. E, embora todos os espíritos tenham a capacidade de criar, essa espécie especificamente
preza por essa, digamos, por esse interesse. E esse incognoscível não criou apenas realidades espirituais que se expressam em sua própria natureza, porém que criou também uma realidade, digamos assim, um laboratório de experimentação espiritual, que nós conhecemos como matéria escura. Do ponto de vista físico, nós não conseguimos nem sequer definir o que é isso. Nós sabemos que isso existe por conta de cálculos feitos usando a relação com universos criados. Mas é importante saber ou abordar isso para que a gente possa compreender melhor o que ocorreu, né, no nosso caso, e por que a sabedoria hiperbórea se expressa aqui. Bem, esse demiurgo que nós chamamos de Uno foi realizar o seu experimento nesse laboratório espiritual. Com sua capacidade, com seus poderes, manipulou essa matéria escura e criou o que nós conhecemos como matéria bariônica. A matéria bariônica é isso que nós entendemos como sendo os átomos, as partículas que criam todo o nosso universo criado, digamos assim. Então, esse universo de matéria bariônica, que tem as leis e foi organizado por esse demiurgo Uno, constitui esse universo em que nós habitamos, com suas galáxias, mundos e etc. Não vamos entrar nesses conceitos da física de partícula para explicar melhor isso, mas se houver alguma dúvida, a gente pode colocar alguma questão que ajude a entender isso um pouco melhor. Mas vamos sair desse contexto de galáxias e vamos colocar o foco no planeta Terra, que é o mundo que nós habitamos, que é onde vai se desenrolar todo o processo que vai nos ajudar a entender isso que é a sabedoria hiperbórea. Na realidade, ao compreendermos que há um mundo chamado hiperbórea e que lá existem espíritos hiperbóreos, a sabedoria hiperbórea é a sabedoria desse mundo incriado. A sabedoria desses espíritos. E esse mundo espiritual é o que nós chamamos de universo primordial. Portanto, o conhecimento que se expressa lá é a gnose primordial, do qual esses espíritos são plenos. Então, a sabedoria hiperbórea é a sabedoria dos espíritos hiperbóreos que expressam a gnose primordial. Se a mensagem que você ouviu ressoa como sua verdade interior e quer saber mais a respeito da sabedoria hiperbórea, então acesse o link na descrição para conhecer o trabalho do movimento veganista emergente e também para baixar gratuitamente o livro O Mistério de Belicena Vilca.